Ouvintes, bem-vindos aí a mais um podcast da Podenge, a CEA, com a colaboração do CREA Minas. Hoje nós vamos falar um assunto muito bacana também, que está em alta e com certeza vai ajudar vocês aí, que é um tema crucial para o desenvolvimento das nossas cidades, que vem a ser a importância das pontes na mobilidade urbana e na criação de cidades inteligentes. E para isso, quem vai falar com a gente aqui um pouquinho é o engenheiro José Gabriel Maluf Soler. Zé Gabriel, seja muito bem-vindo aí ao Podenge, podcast aí da CEA, com colaboração do CREA Minas, que está dando essa oportunidade para nós, leigos no assunto, mas ajudar também aí os que estão se formando a falar um pouquinho, né, da engenharia. Muito obrigado, agradeço, né? Gostaria muito de agradecer aí o CREA, a CEA por esse momento, por esse convite, a vocês aqui que estão realizando essa gravação. Vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre pontes e viadutos. Né? Isso, mas deixa aí, pera um pouquinho, deixa eu apresentar um pouquinho o currículo aí do nosso entrevistado. José Gabriel está cursando licenciatura em matemática na Unifesp, possui graduação em engenharia civil pela Universidade de Taubaté, pós-graduação em informática na educação pelo IF São Paulo, mestrado em engenharia civil pela Universidade de São Paulo, doutorado em Engenharia de Estruturas pela Universidade de São Paulo e pós-doutorado em Engenharia de Estruturas pelo Instituto Superior Técnico de Lisboa, Portugal. Atualmente é professora adjunto da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, tem experiência na área de Engenharia Civil com ênfase em estrutura de concreto, atuando principalmente nos seguintes temas: concreto armado, engenharia civil, pontes, pórticos espaciais e análise não linear, e faz parte do banco de avaliadores dos sinais, é isso mesmo? Sinais, como avaliador de curso de graduação e avaliador institucional para avaliador de acreditação do sistema Arcosul. Gente, fantástico o currículo dele aí, né? Então acho que a gente vai ter muita coisa bacana para estar levando para vocês aí, não é, Gabriel? Sim, vamos lá. Para começarmos, vamos falar um pouquinho, né, o que te fez envolver, né, no estudo de infraestrutura urbana, especialmente as pontes. Então, na realidade, toda vez que a gente escolhe alguma coisa, é em função daquilo que nós vivenciamos. Então, eu começo trabalhando no trecho, como o pessoal diz, numa estrada, e nessa estrada que ligava Caçapava, Campos do Jordão, a gente fazia vários reparos de cortina adiantada. Então, naquela época, 1984, 85, a gente estava trabalhando ali já com tirantes, com proteção, recuperação de pontes, recuperação de aterros, recuperação de estrada. Então, toda a mobilidade. Então, nós tínhamos ali que, hora fechar a estrada, hora abrir a estrada. Então, tinha horário, tinha todo um controle. E um controle ainda naquela época manual, né? Que hoje está bem ultrapassado. Nós estamos falando aí de quase 40 anos atrás. Logo em seguida, eu saio do trecho, né? Quando a gente é moleque, a gente adora um trecho. Fantástico, a gente aprende muita coisa, muita convivência e tal, e acabei indo para São Paulo. E eu cheguei em São Paulo em 1986, logo quando o Jânio Quadros assumiu a prefeitura de São Paulo. Ele havia ganho a eleição do Fernando Henrique Cardoso, que 2 anos após viraria, se eu não me engano, presidente da República. Acho que foi essa a sequência. E logo em 1986 sai a primeira norma de inspeção de pontes, e o Jânio Quadros, já preocupado com isso, já quer cadastrar, fazer a primeira inspeção nas pontes, de cadastramento dessas pontes, que hoje já está acontecendo em todas as cidades, né? Vários prefeitos preocupados com o cadastramento das pontes, para saber se foi modificada, se não foi modificada, quando que foi feita, quando não foi feita, se alguém mexeu nessa ponte e tal. E ele cria lá um departamento, um grupo de pessoas para fazer esse cadastramento. Imagina em São Paulo, né, a quantidade de pontos que nós tínhamos lá. E eu participei dessa vistoria na Marginal Tietê, Marginal Pinheiros, e fiquei encantado, porque daí eu vi tudo que a gente havia aprendido na faculdade, né? Então você vê lá um dente Geber, você vê uma protendida, não havia ainda pontes estaiadas e nem pênseis, né? Mas do resto tinha tudo. Então tudo aquilo que a gente aprendeu na faculdade a gente via ali naquelas pontes. E eu acabei me apaixonando.
E aí foi que eu comecei a realizar cálculos estruturais numa empresa de cálculo estrutural lá em São Paulo. E fazíamos cálculo estrutural de pontes, de edifícios, projetos e assim por diante. Quando eu me mudei para Poços de Caldas, né, em 1900, uns 10 anos, 12 anos. Eu vivi 12 anos em São Paulo, acabei vindo para cá, do interior. Os fatores fizeram que eu saísse de São Paulo e viesse para Poços de Caldas. E eu continuei nessa área, né, que é apaixonante. Aí também estava sendo como professor, analisando normas, participando da elaboração e dando a aula dessa disciplina de pontes, viadutos. E nessas disciplinas a gente aplica muito as normas para projeto e construção de pontes. A gente não fala ainda muito em inspeção de pontes, né? Que isso fica para uma pós-graduação ou para um curso de aperfeiçoamento ou alguma coisa assim. E foi aí que eu me apaixonei. E assim, tem mais gente apaixonada por pontes do que eu. Tem alguns que dormem até embaixo de pontes e viadutos só para ficar vendo. Né? Exatamente. Gabriel, fala para nós aí qual é o papel das pontes na infraestrutura urbana e por que elas são tão essenciais para a mobilidade na cidade? É fundamental, né? Fundamental a ponte numa cidade, né? Vamos falar um pouquinho de pontes de cidade, depois a gente pode falar de estrada. Tá? Uma ponte, ela faz uma conexão entre dois pontos, né? Que até então, para você ultrapassar de um lugar para o outro, você poderia, por exemplo, usar uma balsa, como é o caso Santos-Guarujá. Há quanto tempo a gente não ouve falar, poxa, precisa de uma ponte aqui, poxa, precisa de uma ponte aqui. Então ela é fundamental. Você vai ligar dois bairros, você vai ligar duas cidades. Com isso, né, você vai ter vários fatores que vão contribuir para a melhoria da cidade. Por exemplo, um deles é descongestionamento da cidade. Outro é menor contaminação ou menor emissão de carbono. Os carros vão ter uma mobilidade um pouco mais rápida, consequentemente essa emissão de carbono vai ser mais baixa. Que é coisa mais desagradável, né? Hoje nem tanto, hoje você tem o GPS, ele te avisa quanto tempo falta para entrar e tal, mas que é coisa mais desagradável do que você errar uma ponte numa cidade grande, né? Onde você tinha que entrar, não conseguiu entrar. Você vai ter que andar muito para achar um retorno. Então tudo isso, né, faz aí com que a gente tenha esse papel da infraestrutura de uma cidade e você diminui o estresse dessas pessoas também que estão nessa cidade, né? Porque uma coisa extremamente estressante é trânsito. Quem já morou em grandes centros urbanos, né? Você percebe que as pessoas no trânsito elas são muito mais estressadas do que as pessoas que moram no interior. E por quê? Pegam menos congestionamento. São vários fatores, mas um deles, que colabora muito para que esse estresse das pessoas reduza, é exatamente a velocidade com que ele fica dentro do carro. Né? Porque na realidade a gente pensa, né, um carro, hoje com todo o conforto, mas você está ali preso. Você está usando para se locomover de um lugar para outro, onde você vai ter uma função, uma tarefa no outro lugar, né? Não dentro do carro. Exatamente. E espera-se que não seja dentro do carro. Exatamente. Quais são os principais desafios enfrentados na construção de pontes em áreas urbanas densamente populadas? O primeiro deles, sem dúvida nenhuma, né, é a parte do espaço. Então, você tem um certo confinamento de espaço. Então, nossa, eu poderia citar vários exemplos aqui. Muitas vezes, até entrando em litígio, algum espaço, você começa até a fazer o viaduto. Agora estou falando viaduto porque eu estou falando em termos de não ultrapassagem de um rio, né? Mas a gente vai confundir bastante aqui, né? Uma hora eu vou falar ponte é um viaduto, uma hora eu vou falar viaduto é ponte. Uma definição clara, né? Uma ponte seria transpor um meio líquido e um viaduto transpor um meio sólido ou não natural, né? Então essa é a definição mais ou menos da norma, né? Então quando você vai fazer, por exemplo, mesmo uma ponte onde já está densamente povoado dos dois lados, você tem os acessos, e esses acessos você tem que ter uma declividade normativa, você tem as ramificações, então às vezes você tem que desapropriar uma área, né? E também, como toda construção, quando você começa a construir alguma coisa, no início você fica assim, achando que é uma